Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio de Comunidades do Brasil. Hoje eu vou entrevistar a Juliana Teles, a cofundadora do Impact Hub Manaus. Um prazer, Juliana. Tudo bem? Como você está? Tudo bem, um prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo que está dedicando um pouquinho aqui para criar comunidades potentes. Valeu, Juliana. Eh, o objetivo dessa proposta é conhecer as comunidades do Brasil. Então, a primeira pergunta que a gente faz, qual é a sua comunidade, Juliana? Maravilha. Então, sou cofundadora do Impact Hub Manaus. Então, acho que vale a pena contextualizar um pouco sobre o Impact Hub. A gente é uma organização que busca fomentar empreendedorismo e inovação social. A gente está presente em mais de 100 cidades aí, 100 países no mundo inteiro. E a gente funciona como uma associação mesmo, globalmente, né? Não é um modelo franquia, não é um modelo em que eu vou, pago por uma taxa e posso abrir. Na verdade, o próprio processo de você abrir o Impact Hub já é muito interessante nesse sentido de formação de comunidade, porque você tem que demonstrar que você compartilha valores com a rede do Impact Hub como um todo. Uma das etapas, por exemplo, quando a gente passou para abrir o Impact Hub Manaus, a gente teve que receber 50 votos sim de outros Impact Hubs do mundo. Então, acho que isso são elementos legais também quando a gente pensa em formação de comunidade, né? Assim, a gente não está simplesmente querendo que mais um Impact Hub abra no mundo. Não, a gente quer entender se essa pessoa compartilha dos valores enquanto organização, porque ela vai estar levando essa comunidade que é global para um nicho local, né? Então, como Impact Hub no mundo, nossa comunidade ela é formada aí pelos mais diversos tipos de pessoas, mas acho que tem muito esse lugar comum de querer fazer a diferença na sua área de atuação. Independente se seja totalmente tradicional, se seja totalmente de impacto, se seja setor 2,5, acho que cada Impact Hub no mundo tem um pouco da sua característica. E aí, trazendo um pouco para Manaus, a gente abriu em 2015 oficialmente o Impact Hub. Em 2016 a gente começou com espaço e de lá para cá a gente veio construindo essa comunidade de uma forma muito não tão orientada mesmo, isso aqui faz parte de uma construção de comunidade. Acho que hoje a gente se encontra num lugar em que a gente está realmente ativamente pensando sobre essa construção, e eu posso falar sobre isso depois, mas ao longo desse tempo a gente tem hoje, né, em torno de 300 membros, 322 membros na nossa comunidade. A gente considera membro quem são as pessoas que são vinculadas diretamente ao Hub, então que pagam uma associação mensal ou que têm acesso a algum dos nossos serviços dentro do Hub. Apesar de que a gente entende que a comunidade do Hub é muito maior, né? São as pessoas que participam dos eventos, que sempre estão presentes no Hub, que fazem os seus eventos lá e que estão de alguma forma vinculadas às comunidades que estão lá dentro. Mas a mensurável que a gente usa são as pessoas que têm os serviços vinculados ao Hub, né? A gente é um espaço físico, então a gente também tem essa estrutura de coworking, mas enquanto Impact Hub a gente tem um tripé, que é comunidade vibrante, que é aí onde tem essa questão principal, né, da comunidade estar junto, das pessoas estarem juntas, das pessoas se encontrarem, identificarem seus pares. Espaço inspirador, que é a parte do coworking, e conteúdo significativo. Então, de que forma que a gente gera conteúdo que seja relevante, tanto para essas pessoas que fazem parte da nossa comunidade hoje, como para a cidade como um todo. A gente tem um perfil de muitos empreendedores das mais diversas áreas de atuação, até porque um dos serviços que a gente trabalha é o endereço virtual. Então, são pessoas que precisam de um endereço para abrir o seu CNPJ. Então, muitas vezes chegam no Hub por um objetivo específico, que é do endereço, e acabam se envolvendo na comunidade de outras formas posteriormente. Então, isso também, falando de formação de comunidades, isso também é um ponto interessante, porque às vezes não está claro para todo mundo o que ele vai fazer naquele lugar, ou, enfim, naquela organização. Se você tiver um serviço muito claro, talvez ele comece por ali e depois ele vá se envolvendo com os outros serviços ou outras atividades que você vai oferecendo. Em termos de formação de comunidade, também uma coisa que eu sempre gosto de falar é que antes do Impact Hub Manaus abrir suas portas, a gente já tinha uma comunidade fundadora. A gente conversou com muita gente, isso inclusive faz parte do processo do Impact Hub como um todo, de antes de você abrir, entenda se faz sentido essa
solução para a sua cidade. Então, converse com os perfis mais diversos, né, que você puder. Então, desde o empreendedor, do intraempreendedor, do investidor, enfim. Então, busque, mapeie, né, quem são todos esses atores que podem ser relevantes ou que são relevantes na cidade e converse com eles. Então, 2014, 2015, a gente começou esse trabalho de fazer muita conversa e falando, olha, a gente quer trazer Impact Hub para cá e tudo mais. Quando a gente encontrou o espaço, que foi 2016, e aí foram 9 meses de obra, a gente levava muita gente para lá, e assim, o espaço totalmente no meio da obra, a gente falava, aqui vai ser isso, aqui vai ser tal coisa, então a gente acredita muito o nosso perfil de comunidade, que a gente gosta de engajar, dependendo também do momento que a gente está, são pessoas daquele que são do crer para ver, né? Então, que elas primeiro acreditam, elas estão junto ali, elas estão acreditando no que tem de maior, e aí elas compram essa ideia junto contigo para depois elas verem, né? Não é o contrário. Então, logo no início a gente trabalhou com fazendo muitas reuniões, fazendo muitas conversas, e aí a gente mandou um e-mail para as pessoas que a gente mais tinha se identificado, falando, olha, a gente não está com a porta aberta ainda, a gente ainda não tem o espaço, mas a gente já precisa começar a ter recurso, porque a gente já precisa pagar algumas coisas. Você quer fazer parte dessa comunidade fundadora, se tornando membership inicial, assim, então dessas 100 pessoas que a gente mandou e-mail, em torno de 30 fizeram parte dessa comunidade fundadora, muitas delas estão com a gente até hoje, e acho que isso também linka com a questão do pertencimento, né, que para mim é a principal estratégia para engajamento de uma comunidade, a pessoa se sentir dono daquilo, né, de alguma forma, ela sentir que ela realmente faz parte, que ela está sendo considerada, que a opinião dela é ouvida, e que não é simplesmente, independente do modelo de comunidade, mas uma gestão top-down, né? Então, acho que muito legal. essa para mim, já é a principal estratégia, independente se você faz eventos, se você fala por e-mail, pelo Facebook, se você trabalha, assim, independente da estratégia, da ferramenta, na verdade, a principal estratégia é se colocar nesse lugar de ouvir, de construir junto, e é o que tem funcionado para a gente até hoje. Que legal, Juliana, que legal. Bonita essa história, muito legal. Construir algo desde zero, já com essa comunidade fundadora, ajuda a ter mais força, né? Depois, no começo, engaja lá desde o começo. É legal, Sim. esses que acreditam no começo, nos ajudam, né? Nos ajudam a empreender, a construir coisas grandes. Eu queria te perguntar, qual é a principal tática? Qual é aquele gatilho, aquela sacada, aquilo que vocês descobriram que engaja na comunidade e gera momentos especiais? Uma coisa muito legal que a gente começou a fazer de uma forma bem pouco intencional, assim, acho que tem uns 2 anos, 1 ano e meio, que a gente começou a fazer o que a gente chama hoje de segunda doce. Legal. Teve uma semana que meu sócio surgiu falando, nossa, eu vi uma pesquisa que na segunda-feira as pessoas tendem a realmente ficarem mais estressadas porque estão voltando para o trabalho, às vezes não é tão positivo para elas, e isso é a segunda é uma grande fonte de estresse, como que a gente pode diminuir isso, enfim, a gente ficou conversando. E ele falou, vamos dar doce para as pessoas, assim, para a gente trabalhar isso aqui de, olha, sua semana ela pode ser doce, então comece com esse brigadeiro, sabe? Então, acho que essa questão enfim, da pessoa se sentir especial ali, né? Sentir Legal. que ela está sendo acolhida, que, ok, pode ser um dia que talvez não seja tão positivo para aquela pessoa, mas que ela estando no hub, aqui a gente vai fazer com que ela se sinta melhor, enfim. Então, começou dessa forma e a gente começou pegando os doces e indo na sala, de sala em sala, indo de mesa em mesa e conversando. E aí, acho que a primeira que a gente falou, a gente foi falando sobre essa proposta da segunda ser mais divertida e tudo mais, conhecendo as pessoas, e a gente percebeu que isso realmente foi algo que as pessoas gostavam. Então, elas começavam a pedir, nossa, o que vai ter na próxima segunda? Já não está na hora da segunda doce? Enfim, então a gente foi mantendo essa nossa prática. Engajando aos poucos. Exato, e a gente foi entendendo que essa talvez fosse uma forma muito pessoal de comunicação.
Uhum. com os nossos membros. E eu estou falando dos membros residentes, né? Daqueles que utilizam o espaço de coworking. Então, a gente levava um doce e a gente fazia uma interação. Então, tentava... A gente criava. Toda segunda era uma interação diferente. Então, para a pessoa ganhar o doce que a gente estava levando, ela tinha que participar dessa nossa brincadeira. Às vezes, podia ser, vire para a pessoa que está do seu lado e faça um comentário sobre ela e deseje alguma coisa ou faça um elogio sobre ela, enfim. Isso gerava também momentos de maior conexão entre os próprios membros. A gente pedia também para eles contarem histórias, falem sobre a sua empresa, ou falem sobre você. Dia das Mães, conta um pouco sobre a sua mãe, enfim. Então, toda segunda era uma narrativa diferente, mas sempre isso, assim, de gerar essa aproximação entre a gente e as pessoas que estão no espaço. Quando a gente não conseguia fazer, eventualmente, porque estava muito corrido, a gente deixava, então, olha, gente, hoje a segunda doce vai ser na Copa, e deixava um bolo ou os doces lá, e fazia alguma interação também. Então, escreva aqui um recado para tal pessoa, ou coloque aqui sua opinião sobre isso. E aí também a gente começou a usar esse momento como uma estratégia nossa de conseguir levar algumas informações necessárias. Então, por exemplo, de 3 em 3 meses, a gente faz a nossa pesquisa com os membros para entender o que está, como é que está sendo a experiência deles, tanto de espaço quanto virtual, mas aí especificamente de espaço. Quando a gente levava a segunda doce, a gente falava, olha, lembra que a nossa pesquisa vai até o dia tal. Então, acabou sendo também um canal oficial de comunicação com esses membros, de uma forma que eu não estou chegando lá para dar um aviso. Eu estou levando um doce, estou fazendo uma interação, uma conexão, e quando acaba, eu relembro de alguma coisa que é importante para a gente também. Então, Bom, você criou um momento especial que a partir desse momento surgiram outras coisas. Que legal isso, isso. Juliana. Muito legal, muito legal. Emiliano, ainda também de complementar isso, né, de Sim. conhecer a comunidade, a gente faz um evento chamado Decolagem, que é uma vez por mês a gente chama os novos membros e os membros também que quiserem participar para se conhecerem. Então, é um momento que a gente fala sobre o Hub, que a gente conhece cada um deles, que a gente faz uma dinâmica. E também a gente percebeu que o engajamento, apesar de bom, era baixo, né? Então, a gente tinha uma média ali de 10 a 15 pessoas participando, que era legal, gerava um bom momento, mas que a gente não conseguia atrair todos os membros, né, que a gente queria. Então, a gente começou, isso foi agora durante esse momento, né, da pandemia, a gente começou a fazer uma espécie de check-in. Então, ao invés de fazer um evento aberto para todos os membros, em que a gente sim tenta entender os interesses deles, a gente está buscando fazer uma chamada um a um com os membros novos que vão entrando, meia horinha, que para a gente é como se fosse um diagnóstico de o que essa pessoa está fazendo aqui. Por que ela chegou no Hub? Sabe, o que ela quer aqui dentro? Ela está interessada em evento, ela está interessada em conexão, ela está interessada em só ter uma mesa para trabalhar. Porque aí a gente vai entendendo e vai gastando energia realmente de uma forma focada. Se a pessoa só quer ter uma mesa, eu não vou ficar insistindo para ela participar dos nossos eventos. No momento que ela quiser participar, ela vai. Agora, se tem um nicho que quer muito participar dos eventos, eu tenho que colocar energia neles. Então, essa foi uma estratégia nova que a gente começou a fazer, que quando a gente falar da próxima vez, daqui a 6 meses, eu posso te dizer o resultado que teve, mas que eu acho que tende a ser uma boa tática de engajamento, porque aí eu sei realmente o que essa pessoa precisa e não, apesar de trabalhar com uma comunicação que vai ser para a massa, para essa comunidade, também é personalizada, que eu acho que é muito que o momento pede também. Que legal, Juliana, que legal. E agora, para fechar, me conta aí, quem é você e por que você recomenda uma pessoa estar numa comunidade, participar de uma comunidade? Maravilha. Então, eu sou a Juliana, cofundadora do Impact Hub, junto com o Marcos e com uma equipe bem engajada. Formei em jornalismo, mas assim que eu entrei na faculdade, eu conheci vários movimentos, várias organizações, e uma delas foi a ESEC, que é uma organização que trabalha com desenvolvimento de liderança. E foi naquele momento que eu abri assim, minha mente, abri meus olhos para trabalhar mais com pessoas, com projetos, com impacto. Eu liderei esse time da ESEC em Manaus, né? E era uma juventude ali, uns jovens, eram 90 jovens,
e que eram muito movidos por propósito e muito movidos pela causa de fazer algo maior, de contribuir, de deixar uma marca no mundo, de fazer algo relevante pela cidade. Sim, realmente abriu os meus olhos para todas as possibilidades. Eu sou de Manaus, eu sou manauara, e tendo essa oportunidade de morar fora, eu percebi o quanto que eu estava conectada com Manaus. Então, antes, no momento em que eu simplesmente saí, eu falei, vou sair porque aqui não tem, porque aqui as coisas não acontecem, né? Então, vou vivenciar o que tem fora. Só que quando eu estava fora e depois voltando, eu falei, não, gente, aqui tem muito. Como que a gente pode potencializar o que tem na cidade, sabe? Porque se a gente sempre ficar falando, aqui não tem, preciso sair, nunca vai ter. Então, eu senti muito esse chamado e na mesma época o meu sócio estava voltando também dos intercâmbios dele e a gente ficou muito assim pensativo sobre o que a gente podia fazer na nossa cidade que fosse relevante para outras pessoas e que ao mesmo tempo possibilitasse a gente de ter um pouco dessas vivências que a gente teve fora, com gente acima da média, acima da régua, que faz acontecer, que cria projetos, que cria empresas, negócios. Então, inclusive, o Impact Hub eu conheci lá em São Paulo, o Marcos também conheceu em São Paulo em momentos diferentes. E o Hub era esse lugar em que, quando eu ia, eu sentia assim, esse universo de possibilidades, em que eu encontrava gente que falava de um aplicativo que estava fazendo para mobilizar não sei quantas pessoas e gente que tinha projeto simplesmente para deixar São Paulo mais colorida e fazer crochê para colocar em aula. Gostei disso, você falou universo de oportunidades. Será que essa é a dica para uma pessoa estar dentro de uma comunidade? Com certeza, com certeza. E era aí que eu ia chegar, assim, porque acho que fazer parte de uma comunidade é essencial se você quer encontrar seus pares, seus semelhantes, se você quer se sentir parte de algo, se você quer fazer algo que seja um pouco maior, assim, um pouco além. Então, para mim, fazer parte dessa comunidade que para mim começou lá na IESEC, e aí foi evoluindo em diferentes sentidos, e aí chegou que hoje é o Hub e outras coisas também que eu faço aqui na cidade. Mas é isso, de você identificar seus pares, seus semelhantes, gente que quer construir o mundo junto com você. Então, acho que é isso, assim, de ser esse lugar em que você se sente acolhido e que você sente que pode fazer mais porque outras pessoas compartilham daquilo junto com você, né? Às vezes, e aí falando também ainda um pouco da minha história, assim que a gente voltou, eu me senti um pouco assim perdida. Poxa, eu quero fazer tantas coisas, mas onde eu encontro essas pessoas? Eu tinha o meu sócio, eu tinha as pessoas que eu conheci que faziam parte da IESEC ali. Mas onde eu encontro mais gente? Será que assim a gente é um grupo pequeno que está querendo fazer a diferença? Não, talvez a gente não tivesse esse lugar de referência. E por isso que a gente criou o Hub. Porque a gente quer ser um ponto de encontro entre ideias e pessoas significativas, relevantes. A gente quer que as pessoas encontrem seus pares. A gente quer que as transformações possam acontecer a partir desses encontros. E para mim isso é comunidade, na verdade, né? Independente de qual comunidade que você faça parte ou do seu perfil, fazer parte de uma comunidade é o que te possibilita encontrar teus pares, encontrar as ferramentas necessárias para colocar tuas ideias, tuas vontades em prática. Então, acho que é por isso que todo mundo deveria fazer parte de uma comunidade e até talvez já faça, mas fazer de uma forma mais consciente, contribuindo e aprendendo. Muito legal, Juliana. Muito legal, Juliana. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por contar essa maravilhosa história. Obrigado por inspirar as pessoas a construírem mais comunidade e as pessoas também que participem. É muito importante participar em comunidade. Valeu. Abraço grande, Juliana. Obrigada pelo convite e até mais.